Olá, sou Catarina Leite e vou falar um pouquinho sobre Olafur Eliasson. Para começar, vamos para a introdução, né? Só para vocês terem um pouquinho de noção de quem é esse artista. Bem, vamos começar. Para Olafur Eliasson, o renomado artista dinamarquês, a arte é um meio extremamente fundamental de transformar os seus pensamentos em ações. Suas produções são bem amplas e por isso englobam o universo da escultura, pintura, fotografia, cinema e instalação. Portanto, fica bem evidente o fato desse artista não se conformar com os limites impostos pelos museus e pelas galerias. Sua prática envolve a esfera pública mais ampla, por meio de projetos arquitetônicos, intervenções no espaço cívico, educação artística, formulação de políticas e questões de sustentabilidade e mudança climática. Agora vamos falar um pouquinho sobre a infância dele. Bem, vamos começar. Olafur Eliasson nasceu em Copenhague, Dinamarca, em 1967, um ano depois de seus pais decidirem finalmente migrarem da Islândia, para procurar uma nova vida na cidade. Sua mãe, que era de uma pequena vila de pescadores islandesa, encontrou um trabalho como costureira, enquanto seu pai, que costumava ser um artista amador, teve que dar uma pausa nos seus sonhos de solidificar sua carreira na arte e tornou-se cozinheiro em um barco de pesca para ajudar no sustento da casa. A família de seu pai é de Reykjavik, capital da Islândia, onde fazia parte de uma pequena comunidade artística. Então já dá para saber, né, que ele tinha um pouquinho de pressão para seguir para esse lado das artes, já que a família de seu pai já tinha todo esse peso artístico. Agora eu vou complementar um pouquinho mais essa parte da infância para abranger bastante essa época da vida dele, né? Que foi muito importante. Vamos falar agora um pouquinho sobre os outros integrantes da família, né? A avó de Eliasson era fotógrafo e seu avô, que abandonou sua família há muito tempo atrás, foi editor de literatura de vanguarda. Então já dá para saber que essa parte de pai realmente era muito forte no campo das artes. E o peso sobre o jovem Eliasson era muito grande para seguir essa carreira. Os pais de Eliasson acabaram se divorciando quando o artista ainda era muito novo. Consequentemente, assim como seu avô, o pai de Eliasson largou a família e voltou para a Islândia, deixando o jovem Olafur sem pai durante grande parte da sua infância e adolescência. Porém, apesar de raras, Eliasson ainda fazia viagens para rever seu pai, e era nessas viagens que o jovem começou a se desenvolver para as artes, ao produzir desenhos para alcançar a aprovação paterna. Então ele ficava desenhando, né, fazendo vários desenhos, na esperança de que tivesse uma aproximação maior do seu pai, mas infelizmente nunca houve um retorno. Então ele acabou se frustrando bastante nessa questão artística, o que foi um grande empecilho para ele mergulhar de cabeça nas artes. Ele ficou um pouquinho recluso no começo, depois foi se soltando. Agora vamos fechar essa parte da infância, né, com as últimas observações. Quando Eliasson tinha apenas 14 anos, conseguiu desenhar todos os ossos do corpo humano. E aos 15 anos, fez sua primeira exposição de arte, exibindo várias pinturas e paisagens em uma exposição de arte alternativa na Dinamarca. Isso só mostra como o jovem possuía, desde a adolescência, uma espécie de aptidão natural para a arte, mas não tinha aspirações reais para se tornar um verdadeiro artista. Em vez de seguir a carreira da família, Eliasson passou a maior parte do seu tempo dançando break, fazendo até um grupo de break, depois de descobrir o estilo num programa de TV americana, tendo nem ideia que o futuro construiria uma carreira grandiosa na arte para ele. Então isso só confirma o que a gente tinha observado antes, que eram as frustrações devido à negligência paterna, causando empecilhos na carreira artística dele. Agora que fechamos totalmente essa parte da infância, vamos falar um pouquinho sobre o ensino superior dele. E vamos começar com a entrada totalmente controversa dele. Em 1987, o avô de Eliasson se matou e seu pai foi hospitalizado por alcoolismo. Essa hospitalização acabou exigindo muito do pai dele. Ele tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar de sua saúde, então ele acabou exigindo que Olafur se mudasse para a Islândia a fim de cuidar de sua meia-irmã, de 2 anos de idade.
Contudo, com atitude meramente rebelde, assim, por impulso, Eliasson acabou se candidatando à prestigiada Academia Real Dinamarquesa de Arte e acabou sendo aceito. Logo largou suas obrigações familiares e foi estudar artes, mesmo não sendo uma coisa que ele almejava tanto assim, mas que abriu a mente dele para um meio de arte focado no engajamento através da inspiração humana e do discurso social, o que na verdade foi muito bom para ele, para ingressar sua carreira, começar a destravar todas aquelas inseguranças que ele tinha em cima da arte. Bem, como falamos da entrada, também temos que falar sobre a saída dele, do ensino superior. Durante seu tempo na Academia de Arte, Eliasson recebeu uma verba para viagem e, em 1990, se mudou para o Brooklyn, Nova York, onde trabalhou como assistente de um pintor minimalista. Durante esse tempo, também se tornou grande leitor e mergulhou de cabeça na filosofia e na ciência. Devido ao seu interesse reavivado pela leitura e pelas artes, o jovem artista se viu intrigado com a ciência natural e com a filosofia. Então ele acabou voltando para a faculdade, totalmente inspirado, totalmente cativado por esses novos ideais que ele acabou adquirindo, até que finalmente se graduou em 1995. Agora vamos falar um pouquinho sobre a construção da carreira dele no mundo das artes. Pouco tempo depois de sua graduação em artes, as esculturas efêmeras de Eliasson, que articulavam de uma forma pungente o fenômeno natural, estavam sendo exibidas em galerias e museus espalhados pelo mundo inteiro. Ao mesmo tempo que ele visava esse sucesso internacional, Eliasson acabou também se reconciliando com seu pai, que recuperou de sua doença, tornando duradoura essa relação entre os dois, que antes era bem afastada, até a sua trágica morte em 2002, causada por fibrose pulmonar. Já em 1995, o artista finalmente fundou o Estúdio Olafur Eliasson em Berlim. Fundado como um laboratório de pesquisas especiais, ele se tornou um espaço para que arquitetos, engenheiros, artesãos e artistas pudessem associar e se auxiliar, formando assim uma relação mutualística com o intuito de construir projetos, instalações e esculturas de grande escala que se encaixassem nos interesses de Eliasson em relação à percepção, movimento, experiência e sentimentos de si dentro do mundo natural e artificial. Uma parte muito importante na construção da carreira dele foi em 1996. Eliasson começou a trabalhar com um especialista em arquitetura e geometria, Einar Thornstein, para criar peças como 8900054, uma cápsula de aço inoxidável de 9 metros de largura e 2 metros de altura, que parecia estar crescendo diretamente do solo. A peça fez com que os espectadores refletissem sobre coisas que estão em constante desenvolvimento, bem abaixo de nós. No ano seguinte, Eliasson foi convidado a contribuir para o pavilhão dinamarquês na Bienal de São Paulo, e foi lá que conheceu a arte historiadora e curadora Marianne Koch, que acabou virando sua esposa e mãe de seus filhos. Outro fato que foi de suma importância na construção da carreira dele foi a partir dos anos 2000. Com o auxílio dos colaboradores do estúdio, Eliasson começou a pensar em sua arte de uma forma mais socialmente engajada, como um meio de gerar mudanças em uma escala global. Logo, em 2009 a 2014, ele transmitiu esses ideais socialmente artísticos como professor da Berlin University of Arts. Além disso, em 2012, ele criou The Little Suns, lâmpadas solares portáteis que permitiam que comunidades carentes sem acesso à eletricidade possam enxergar no escuro. Ele também usou a receita de venda de suas artes para estabelecer, junto à sua esposa, a One to One Utopia, fundação que financia orfanatos africanos.
Agora vamos falar um pouco mais sobre a arte dele, né? O estilo de arte dele. Eliasson, durante sua carreira, criou um amplo corpo de trabalhos que inclui instalação, escultura, fotografia e pinturas, como eu já havia dito um pouquinho antes. Os materiais que ele usava variavam muito, iam de musgos, água glacial, derretida, no nevoeiro, para metais leves e reflexivos. Então, era um leque muito grande de opções que ele tinha de materiais. Ele realmente não se limitava em ousar com os materiais. Além disso, Eliasson vem de três intensas, importantes ideais. Sua preocupação com a natureza, sua pesquisa em geometria e suas investigações em como nos percebemos, sentimos e moldamos o mundo ao nosso redor. Eliasson coloca a experiência no centro de sua arte. Ele espera que quando você se deparar com ela, você se torne mais consciente de seus sentidos. O que é uma coisa muito inovadora na arte contemporânea, né? Que ele entrou assim, trazendo essa... Agora vamos falar sobre algumas obras assim dele. Não vou entrar muito a fundo nas obras porque são várias, mas eu vou falar sobre algumas e vou dar uma atenção especial para as obras que mexem mais para esse lado da escultura. Afinal, a gente está numa aula de escultura, né? Vou falar sobre The Weather Project. Bem, Eliasson há muito tempo se interessava pela natureza e pelo clima. Desde o início, conecta suas experiências da paisagem na Islândia para a prática de fazer esculturas. Então, ele não ia deixar de fazer alguma coisa relacionada a isso. Bem, The Weather Project foi basicamente ele criando várias instalações gigantescas em que, quando as pessoas entrassem, elas sentissem um clima artificial, como esse da foto em que ele projetou com várias luzes assim super quentes, um sol artificial. Então as pessoas saíam da rua, que estava um gelo, ia para dentro de exposição, tiravam seus casacos, não aguentavam de tanto calor, porque ele trazia essa questão das sensações, né? De ir lá e sentir a obra, não só ver, olhar, assim, analisar, mas sentir. Outra obra muito importante dele é Viewing Machine. Eliasson sempre demonstrou muito interesse na confecção de caleidoscópios. Para ele, o caleidoscópio oferece mais do que apenas uma experiência visual divertida, pois ele tem oferecido diferentes perspectivas de uma vez e compreende sua posição em novas formas. Logo, você deixa de ficar no comando do espaço e, em vez de desfrutar desse comando, você apenas deixa levar pela incerteza. Portanto, Eliasson criou um caleidoscópio gigantesco para que as pessoas pudessem apreciar tais incertezas em uma dimensão mais ampla. Aí temos aí, né, a foto do caleidoscópio construído, virado para uma floresta. E também temos as imagens que ele fazia, né, quando as pessoas olhavam por ele, que eram bem interessantes. Ainda mais por estar exposto ao livre, que as pessoas tinham mais liberdade para decidir para onde elas iam atirar, né? Não flash, mas assim, direcionar o seu caleidoscópio para poder ver suas imagens totalmente diferentes, totalmente distorcidas. E é meio que nunca seria o mesmo, porque cada pessoa teria uma visão diferente, teria uma experiência diferente, o que era bem legal. Uma obra que foi reproduzida várias vezes em diversos lugares diferentes foi Waterfall. Eliasson tinha uma fascinação por recriar fenômenos naturais e por isso gastava muito, juntamente com essa equipe, de seu tempo e habilidade para elaborar projetos que resultassem em uma réplica aproximada do que os encantos do meio ambiente podem proporcionar, né? Tentando recriar uma cachoeira, ele fez uma instalação enorme em que a água caía para fazer o barulho da cachoeira. Ele botava isso em diversos lugares, em diversos rios, fontes, praças públicas, para chamar a atenção da população, né? Agora chegou o momento de falarmos sobre Green River. Particularmente a minha favorita dele.
Com o intuito de alertar a população sobre a grande quantidade de poluição que joga em seus rios, principalmente nas áreas das cidades, nas áreas mais urbanizadas, Eliasson decidiu fazer uso de uma substância não tóxica para atingir temporariamente alguns rios de algumas cidades, para assim conscientizar de forma global a população sobre os cuidados com o meio ambiente. Então ele chegava numa cidade, despejava essa substância verde não tóxica nos rios, e aí quando as pessoas acordavam de manhã, elas viam o rio todo verde, se espantavam, ficavam assustadas. E isso foi uma forma de mobilizar a população a ter uma pegada mais consciente com o meio ambiente e não poluir tanto assim. Agora, para encerrarmos, vamos falar como o Olafur vem se virado na atualidade. Hoje em dia, Eliasson viaja em Copenhague, onde sua família está estabelecida, e seus estúdios em Berlim, com mais de 80 funcionários. O estúdio agora funciona com um foco maior em ser um laboratório, onde experimentação e exploração em muitas áreas, incluindo ciências, arquitetura, geometria, espaço, ambiente e fenômenos naturais, e até mesmo instituições de comunidades, ressignificando assim o papel da arte dentro da sociedade, exigindo agora que a arte tenha uma consciência social, que mostra assim que desde sempre da carreira dele, ele sempre quis puxar a sua arte para um jeito que conscientizar as pessoas socialmente sobre determinado assunto, seja ele científico, filosófico, ambiental, sobre causas de caridade e tudo mais. Ele foi realmente um artista que se dispôs a fazer a diferença. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho, né? Se tiver alguma dúvida pode falar, né, comigo, que eu vou responder, ou pelo menos tentar responder da melhor forma possível. E é isso aí. Tchau!